Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus, diante do tema que estamos trabalhando esse primeiro trimestre de 2022, da lição bíblica da CPAD, que nos fala sobre a supremacia das Escrituras. Hoje o assunto está contido na lição de número 7, que nos diz: a Bíblia transforma as pessoas. É sobre isso que irei falar. Quero convidar você para participar comigo desta aula, para juntos aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike. Sem dúvida você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão deste canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Reino de Deus. E além disso, vai estar sendo notificado de todas as novidades, vai poder acompanhar em loco tudo que tem sido feito para que a palavra de Deus seja pregada. Vem comigo para mais uma aula, convido você. E como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja em mãos com seu exemplar bíblico para que possa seguir as referências que serão citadas. Isso será sem dúvida de grande valia para o seu aprendizado. Vamos lá. Como eu havia dito, lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas. O textuário dessa lição está em Hebreus capítulo 4, verso 12, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e que eu sempre recomendo que você possa utilizá-la como sua leitura devocional, nos fala na segunda-feira sobre as Escrituras, testemunho que a palavra de Deus é viva e eficaz. Na terça, a palavra de Deus alcança o âmago do nosso interior. Na quarta, as nossas armas não são carnais, mas espirituais. Na quinta, a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os maus conselhos. Na sexta, Deus abomina os soberbos que confiam na sabedoria mundana. E no sábado, Cristo ensinou que a humildade é a condição para acessar o reino de Deus. Em relação à leitura bíblica em classe, ela está contida em Hebreus capítulo 4 e 2 Coríntios capítulo 10. Vamos meditar nos versículos que o autor traz. Começando pelo verso 11 do capítulo 4 de Hebreus. Nos diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Coríntios 10, a partir do verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Veja que texto interessante, né? Os hinos sugeridos para essa aula são os 56, 133 e 246 da harpa cristã. E é importante salientar que nessa lição iremos analisar sobre o fato de que a Bíblia transforma a vida das pessoas por inteiro. E só a palavra de Deus tem esse poder, principalmente em relação a pessoas que são dominadas por vícios, e vícios que estão impregnados no mais profundo da alma. Por isso é importante dizer que quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro eterno das pessoas.
Qual o objetivo? Quais são os objetivos específicos dessa lição? Primeiro, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Então vamos nos debruçar sobre esses objetivos e discorrer a lição baseado nesses assuntos. É importante reafirmar, como temos dito desde a primeira lição, que a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o próprio Deus. Por isso que a sua mensagem transforma o nosso entendimento, para nos fazer compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade daquele que é o próprio autor da Bíblia. Então, no decorrer dessa lição, vamos falar um pouco sobre isso. Ela, como uma espada, tem o poder de penetrar no mais profundo do interior do ser humano, para nos capacitar a viver com humildade diante de Deus, a partir do momento que discerne tudo que está dentro de nós, para proporcionar essa transformação. O tópico 1 nos fala que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Primeiro, é viva e eficaz. Percebemos que os hebreus que não entraram na terra de Canaã, eles tiveram essa barreira como punição por negligenciar a palavra de Deus. E devemos salientar que a palavra de Deus é viva porque o próprio Deus da palavra é um Deus vivo. Isso nos faz entender que ela precisa ser obedecida a fim de evitar juízo de morte. Se a palavra é uma palavra de vida, se é uma palavra viva, a partir do momento que estamos fora dela, estamos traçando um caminho de morte. Essa palavra, ela vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade, conforme 1 Pedro 1,23. Por que ela é igualmente eficaz? Porque opera a vontade desse Deus que vive desde a eternidade. Ou seja, ela não vai voltar atrás, ela não vai ficar obsoleta, ela não vai deixar de se cumprir. Porque o próprio Deus que é vivo é o autor da palavra. A palavra de Deus é como uma espada penetrante. E o que podemos destacar acerca desse assunto? Uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados. Os dois lados da espada são afiados. Por isso ela tem o poder de traspassar todas as coisas. Nenhuma resistência humana pode impedir a ação da espada do Espírito. Ela divide a alma do Espírito, das juntas e medulas. Ou seja, a espada, que é a palavra, ela penetra num lugar onde ninguém pode ir. O psicólogo não pode ir, o pastor não pode ir, o amigo conselheiro não pode ir, mas a palavra de Deus vai lá. Penetra, expõe o que está lá dentro e promove a transformação. Um outro aspecto é que a palavra de Deus é apta para discernir, ou seja, se ela alcança os âmbitos mais profundos do ser humano, ela consegue, portanto, discernir as intenções do seu coração. Os nossos pensamentos, nossas motivações, aquilo que a gente imagina mesmo antes de chegar à nossa boca, aquilo que está escondido e não foi revelado, tudo isso é exposto pela verdade da palavra de Deus. Os olhos de Deus estão enxergando tudo. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Então a palavra de Deus deixa tudo evidente porque ela é poderosa para trazer discernimento. Portanto, se a palavra de Deus traz discernimento e nós nos rendemos à palavra, consequentemente,
iremos agir de forma transparente, estaremos desnudos pela palavra. E isso vai garantir que nós caminhemos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade estabelecida pela sua própria palavra. Vamos para o tópico de número 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. O que é que o autor nos traz a respeito desse assunto? Primeiro, as armas da nossa milícia. Segundo, a destruição das fortalezas. Terceiro, a destruição dos falsos argumentos. Quarto, a destruição de toda a altivez. Quando falamos das armas da nossa milícia, não são carnais, precisamos pontuar que a nossa guerra é uma guerra espiritual. Nós não estamos lutando contra pessoas, estamos lutando contra espíritos malignos, contra hostes espirituais da maldade. Por isso precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Figura que Paulo cita em Efésios, simbolizando as armaduras do soldado romano e que se aplicam na nossa vida no aspecto espiritual. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, espada do Espírito, oração perseverante. Tudo isso faz parte do rol das armaduras de Deus, as quais devemos estar revestidos. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Se o mundo jaz no maligno, se o diabo é quem domina o mundo, por meio do espírito do erro, então nós precisamos estar preparados para combater e destruir as fortalezas que se opõem contra nós, que se colocam como barreiras contra nós. E só o poder de Deus é capaz de destruir essas fortalezas. É a palavra de Deus que anula o mal, com graça e poder, e liberta as almas da prisão espiritual. Então precisamos estar cheios da palavra para que possamos vencer. Lembremos-nos de Mateus capítulo 4. Após ter sido batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo lhe tenta de diversas formas, e Jesus vence o diabo através da palavra. É a palavra que nos faz vencer. Um outro aspecto sobre o qual devemos atentar é a destruição dos falsos argumentos. Porque o poder de Deus também destrói conselhos. E que conselhos são esses? São conselhos baseados em raciocínios falaciosos, premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade, ideologias anticristãs. Aí podemos citar o ateísmo, relativismo, secularismo, marxismo e diversas heresias que contradizem a mensagem da cruz. Como podemos anular esses sofismas? Através da persuasão obtida com a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo e o Cristo é a própria palavra. Quando estamos cheios da palavra, estamos protegidos e podemos destruir esses falsos argumentos. Outro aspecto é a destruição de toda a altivez. Ou seja, o poder de Deus também aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está explícito em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5b. E o que é altivez? É a conduta que serve de oposição contra a fé em Deus. Nós precisamos ser verdadeiros apologetas, ou seja, defensores da fé cristã. Mas só iremos conseguir viver assim e destruir toda a altivez do inimigo se estivermos pautados na palavra de Deus. Porque é a pregação da palavra de Deus que confronta, que destrói o sistema soberbo do mundo e que subjuga todos esses ensinos malignos aos ensinos do próprio Cristo. Precisamos destacar que as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana.
Caminhando agora para o último tópico e conclusão da lição, o autor traz para nós no tópico 3: a Bíblia nos torna humildes, e aqui irei falar sobre o Deus que aborrece a soberba. Cristo é o nosso exemplo de humildade, e a humildade é uma virtude cristã. O que eu posso falar sobre isso? Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Ou seja, aquele que é arrogante, confia na própria sabedoria humana, é rejeitado por Deus. A Bíblia nos ensina a sujeitarmos a Deus, humilharmos perante o Senhor. E tudo isso está associado à obediência ao nosso Pai. Porque quando nós nos chegamos a Deus, Ele se achega a nós. E Ele nos liberta de toda a sabedoria terrena, animal e diabólica. E nos agracia com a sabedoria que vem do alto, aquela que o próprio Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E quais são os benefícios dessa sabedoria? Nós vimos na lição anterior. E aquele que é sábio, ele adquire diversos benefícios, porque ele está sendo direcionado por Deus nas suas decisões. Cristo é nosso exemplo de humildade. Veja que em Filipenses 2, o texto diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ou seja, deixou a sua glória, se humilhou para submeter à vontade do Pai, foi obediente até a morte, morte de cruz. Agiu com humildade ao lavar o pé dos apóstolos, os pés dos apóstolos. Então esse princípio precisa ser aplicado em nossas vidas, porque esse é o padrão de conduta para aquele que segue a Cristo, para aquele que se diz cristão. Ele precisa ser humilde como Cristo foi humilde. Porque a humildade é uma virtude cristã. Isso fica muito claro e evidente na palavra. O crente tem que se portar de forma humilde. Quando nós somos convertidos, a humildade demonstra a natureza de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, por exemplo, faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foste chamados. E enfatiza a necessidade da prática da humildade, está lá em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Porque ser humilde significa se comportar com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas. Mas para isso precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Uma pessoa verdadeiramente humilde é uma pessoa que foi transformada pelo Espírito. Eu quero trazer para você esse texto de Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, para que nós possamos ler e você possa comigo examinar e entender aquilo que o apóstolo traz para compreendermos sobre esses versículos. A Bíblia é linda, a Bíblia é muito clara, a Bíblia traz para nós muitos ensinamentos, a Bíblia demonstra como nós devemos proceder em todos os aspectos, e é isso que vai fazer a diferença na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Agora veja aqui, irei projetar o texto na tela para que você possa ler junto comigo. Eu coloquei aqui duas traduções, Nova Versão Internacional e ao lado Nova Almeida Atualizada. É importante também, quando estudarmos a Bíblia, nos debruçarmos em traduções diferentes para termos mais abrangência acerca do conteúdo que está sendo explicitado, do significado das palavras que vêm sendo mostradas. Então, por exemplo, veja o que Paulo diz nos versos 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Façam jus à vocação de vocês. Sejam completamente humildes. Na outra tradução, veja como ele fala. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade.
Aquele que é humilde sabe que depende de Deus. Aquele que é humilde se comporta como servo. Aquele que é humilde sabe das suas limitações e atribui a Deus todas as coisas. É sobre isso que estamos falando. Para concluirmos, vejamos o que nos diz o autor. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então perceba o foco do que foi dito. Quando nós nos submetemos à palavra, quando nós permitimos que a palavra penetre em nós para nos promover transformação, o nosso caráter é mudado. Nós passamos a agir como pessoas humildes e isso promove em nossas vidas uma mudança tremenda. Isso permite com que nós andemos em consonância com a palavra e sejamos conduzidos por um caminho de paz e de salvação. Então eu peço que você guarde no seu coração essa palavra, permita que ela gere frutos na sua vida e que a cada dia você seja edificado e dê lugar para que Deus possa te moldar e você possa trilhar nos caminhos que conduzem à salvação. Foi um prazer estar com você em mais uma aula. Aguardo você para a próxima. Peço que você reflita em tudo que foi dito. E se você quiser ser um colaborador do canal, está aí na tela o QR Code, tem também na descrição do vídeo algumas informações. Semeie na obra de Deus, você vai estar investindo e Deus há de te recompensar. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor e tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus.